Olá, meus queridos e amados irmãos, com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez para a ministração da nossa escola dominical sobre o tema A Identidade do Espírito Santo. Meus queridos, nesta oportunidade nós vamos estarmos comentando um pouco sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Os nossos textos bíblicos se encontram em João capítulo 14, versículo 15 e 18, e também o versículo de número 26, que é a base do estudo para esta oportunidade. Meus queridos, considerando que a Bíblia expõe quanto à personalidade do Espírito Santo, nós vamos aprender e certificarmos que ele não é uma simples influência, como alguém crê ou ensina erroneamente. O Espírito Santo é uma pessoa divina e ele distribui numerosa bênção para o seu povo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e é a última manifestação de Deus na Terra, até o arrebatamento da igreja. Nós temos um apêndice sobre o estudo sobre o Espírito Santo estar ou não na Terra durante a grande tribulação. No final desse vídeo nós estaremos dando ali o endereço e os senhores poderão procurar lá um apêndice ao estudo sobre se o Espírito Santo vai estar ou não na Terra durante a grande tribulação. Quando falamos do Espírito Santo como pessoa, nós precisamos levar em conta que a palavra pessoa é explicada pelos três padres capadócios, os três capadócios, que eram três padres da Ásia Menor e de Capadócia na Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Então eles usam uma expressão, um termo chamado hipostasis, como sendo uma forma de revelar a unidade de Deus nas três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo. Para esses capadócios não existe três pessoas, mas três manifestações. Então a palavra pessoa, ou termo pessoa, qual nós usamos na nossa língua humana, ela é para descrever a manifestação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como sendo três pessoas, mas não existindo três pessoas em forma distinta, apenas três manifestações de um só Deus. Nós temos também um gráfico que nós desenhamos sobre a Trindade, que também está disponível no nosso blog, onde você vai excluindo a palavra Deus e os percentuais ali, vai tirando as figuras e as imagens, e ali a gente consegue explicar como se manifesta a Trindade de uma forma única na pessoa de Deus. Então vocês poderão procurar e encontrar essas explicações mais claras. Nós temos então como a revelação divina do Espírito Santo. As revelações contidas nas Escrituras referente ao Espírito Santo, trata-se de uma revelação progressiva. Quando vamos falar de revelação progressiva, nós precisamos ter cuidado para não pensarmos ou entendermos que são uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Hierarquia ou uma submissão. Não é isto. O Filho não é submisso ao Pai, e o Espírito Santo não é submisso ao Pai, porque os três são um, não é uma hierarquia. Então, quando vamos falar de uma revelação progressiva, nós vamos falar de uma manifestação progressiva em relação à revelação de Deus através do Espírito Santo. Por exemplo, Deus Pai se revelou aos santos profetas do Antigo Testamento e se revelou também como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, lá na criação. O Filho Jesus revelou a pessoa do Pai, porque Deus nunca foi visto por homem algum. Já o Espírito Santo, ele revelou a Jesus na forma de expressão de João 16, 14, 15, onde diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu.
Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Aqui nós temos pelo menos 3 revelações do Espírito Santo manifesto nestes versículos. Nesses dois versículos temos isso. Primeiro, ele me glorificará porque recebeu do que é meu. Tudo que pertence ao Pai é meu. Primeiro, o Espírito Santo vai glorificar porque ele recebeu do que é de Jesus. Jesus vai dizer, e tudo que me pertence, é do Pai. Nós temos então aqui uma sucessão progressiva de poder de possessão, de poderes divinos, essência e glória. Por isso ele se torna conhecido a vocês. Quer dizer, através do Espírito Santo, Jesus tornará conhecido, o Pai tornará conhecido e o próprio Espírito Santo nos tornará conhecido através desta revelação. O Espírito Santo, como dissemos, é a última revelação de Deus antes do arrebatamento da igreja. Então o Espírito Santo, ele é o personagem que, se for desacreditado, não irá agir em favor da nossa vida para a transformação. Observe que só o Espírito Santo, através do Evangelho, através da palavra, o verbo, o logo já estudado em lições anteriores, é que tem a capacidade de fazer a transformação do homem pecador em um homem regenerado para a honra e glória do Senhor Jesus. Isto é obra do Espírito Santo. Nós entendemos por divindade do Espírito Santo, a eternidade, que ele é um com Deus, fazendo parte da divindade, ou seja, ele é coigual, coeterno e é consubstancial com o Pai e com o Filho. Podemos examinar isso em Mateus capítulo 18, verso 19, Jeremias capítulo 31, versículo 34, também em Hebreus capítulo 10, 15 e 17. O Espírito Santo se faz presente na obra da criação, como também em toda a história da salvação. Ou seja, o Espírito Santo está presente do primeiro capítulo de Gênesis até o último livro da Bíblia Sagrada, chamado livro de Apocalipse, ou livro das Revelações. O Espírito Santo, então, se fez presente em toda a época em que houve e que existirá ser humano na Terra, porque a função do Espírito Santo é trabalhar no coração do homem. Então, quando estiver homens, seres vivos, inteligentes, conscientes e inteligentes na Terra, o Espírito Santo estará trabalhando em prol de convencer o homem do pecado. Agora nós temos um pontinho na lição que é chamado de esquecimento. Nós vamos encontrar, meus queridos, em toda a Bíblia Sagrada, o que diz a respeito à personalidade e à divindade do Espírito Santo. Queridos, os pais da igreja, aliás, os crentes primitivos, tinham muito mais conhecimento a respeito do Espírito Santo do que os próprios pais da igreja. Mas daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Vejamos então, querido, que nós não podemos esquecer que a presença do Espírito Santo, ele agiu, como nós dissemos na história da humanidade, desde a criação. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz: e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, ou a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Apocalipse 22, verso 17, nós vamos entender isso sobre a revelação de Deus em toda a história da humanidade. Chegamos então ao final, lá todo o percurso, vamos dizer assim, do trabalho do Espírito Santo, quando diz: o Espírito e a noiva diz: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22 e verso 17. Então, a formulação teológica ao longo do século,
eles tentaram descrever a personalidade, a divindade do Espírito Santo. E nós vamos perceber que diversos concílios debateram o assunto, mas muitas manifestações desses concílios chegaram ao ponto de se tornar heresia, como, por exemplo, os que crerem apenas na unicidade de Deus e não na Trindade. O concílio de Nicéia, convocado por Constantino, porque Constantino tinha já unificado o Estado e ele também queria uma igreja unificada, e devido à heresia de Ário, que já havia sido praticamente banido do Egito pelo bispo Alexandre de Alexandria, ele estava disseminando a sua heresia na questão da doutrina do Espírito Santo e divindade de Cristo. Então Constantino convoca esse concílio para decidir a respeito da Trindade. Mas na grande verdade, o concílio de Nicéia, ele discutiu mais sobre a divindade, a pessoa de Cristo, do que mesmo sobre a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo e a divindade do Espírito Santo, ele foi se tomando forma em questão teológica um pouco mais tarde, no quarto século, quando os pais capadócios passaram a estudar com maior profundidade sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, todos que os nossos primeiros, os primeiros cristãos, os primeiros crentes da igreja primitiva, sabia sobre o Espírito Santo, era sobre o que a Bíblia dizia sobre ele. Então, nós não podemos esquecer que Jesus ensinou muito sobre a terceira pessoa da Trindade. E lá no capítulo 3 de João, capítulo 3, verso 8, Jesus vai falar sobre a simbologia do Espírito Santo como um vento. Ele diz, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim, todo é aquele que é nascido do Espírito Santo. O que Jesus estava explicando aqui aos nossos queridos irmãos da igreja primitiva? Sobre, querido, a invisibilidade e a imprevisibilidade do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a sua existência real e abençoadora. Ele diz, o vento, o Espírito e vento são as mesmas palavras, ou seja, elas são simbólicas e representadas no grego pela palavra pneuma e no hebraico pela palavra ruá. A palavra ruá, com a junção kadosh, do hebraico, vai dar origem ao termo sopro santo de Deus. Então, esse versículo, Deus estava falando que o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo sopra sobre a vida do crente e ele é transformado em uma outra pessoa, aquele que é nascido do Espírito, conforme o termo do nosso versículo. Então, a palavra Ruach Kadosh, ela é agora familiarizada com o ensino de Jesus, que é o sopro santo do Espírito Santo, como vento, que a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Isso mostra a invisibilidade e a imprevisibilidade do Espírito Santo, mas também, ao mesmo tempo, uma existência real e abençoadora. E isto nós só entendemos por fé e não por lógica. Por lógica, jamais nós conseguiremos ou chegaremos a um consenso real e claro sobre essa existência do Espírito Santo na forma do vento. Somente pela fé que nós conseguimos entender. Não existe linguagem humana, não existe linguagem teológica ou ontológica que venha nos provar essa permanência ou essa visibilidade do Espírito Santo, a não ser de nós sentirmos a sua presença real e gloriosa. E, meus queridos, sobre essa revelação, sobre a questão do Espírito Santo de Deus, sobre a crença no Espírito Santo de Deus dos nossos primeiros cristãos, nós já vamos ver lá que o próprio Joel,
no Antigo Testamento, e no Novo Testamento essa profecia ela é reafirmada pelo apóstolo Pedro no dia do Pentecoste. Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, Joel vai fazer uma referência e diz assim, e acontecerá, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos sonharão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. Até os servos sobre a serva derramarei do meu espírito naquele dia. Aqui nós temos uma questão profética e escatológica, que não é assunto para este momento, mas nós vamos ver que no dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele fez menção a respeito a esse escrito de Joel. Ezequiel também falando do Espírito Santo, lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 27, ele diz mais ou menos assim, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andei nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observarei. O que Joel, o que Ezequiel está dizendo aqui, está falando aqui, querido, é de uma cardiologia espiritual. Ou seja, tirar coração de pedra e colocar um coração de carne. Ou seja, a linguagem aqui, a figura de coração de pedra, está falando da dureza do coração, da insensibilidade do Espírito Santo, da nação de Israel no tempo do profeta Ezequiel. E vos darei um coração de carne. Ou seja, não é um coração de carne, essa massa, tamanho da sua mão, que vai resolver o problema. Mas coração de carne aqui é a forma pelo qual o Espírito Santo vai trabalhar na vida do cristão, do crente, né? E porei dentro de vós o meu espírito. Dentro desse coração, numa linguagem metafórica de carne, é que o Espírito Santo vai entrar, né? E o Joel diz que, o Ezequiel disse, farei que andeis no meus estatutos e guardarei os meus juízos. Porém, quanto à identidade do Espírito Santo, passou a ser assunto estudado pelos três padres capadócios, no caso Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissá. Esses três capadócios passaram a estudar a identidade do Espírito Santo a partir do Concílio de Nicéia, conforme já falamos, que cuidou mais do assunto da divindade de Jesus e muito pouco sobre a doutrina do Espírito Santo. Então vamos tratar de dar um parecer assim, bastante resumido em questão desse assunto. A essência da doutrina formulada pelos pais capadócios é uma única divindade existente simultaneamente em três modos de ser. Aquela palavra grega chamada hipostase. O que é essa palavra hipostase? Ela quer dizer, ou seja, não existe uma linguagem humana para descrever a linguagem espiritual dessa manifestação das três pessoas. Então, usando a terminologia hipóstases, os pais capadócios, eles disseram que não são três pessoas, mas três manifestações. Então, a palavra três pessoas, ela é usada para nós, humanos, para entendermos essa manifestação. Mas não são três pessoas ou três físicos diferentes. São uma única pessoa em três manifestações em tempos diferentes, numa mesma essência, poder e glória. Então, nos concílios ecumênicos, a terminologia do termo ela foi clarificada e padronizada para a forma de três hipóstases em uma ousias, ou seja, em uma essência. Então fosse aceita como um toma, ou como um resumo, né, da doutrina ortodoxa sobre a Trindade, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três diferentes hipostases em uma única divindade. A palavra também é utilizada para se referir à divindade de Cristo, na chamada união hipostática de sua natureza,
divina e humano e uma única divindade espiritual, com Deus e com o Espírito Santo. Como é apresentado, então, a divindade do Espírito Santo na Bíblia? Nós temos a divindade declarada. Em várias passagens bíblicas são declaradas a divindade do Espírito Santo. Vamos ver, pelo menos, alguns textos, 1 ou 2 textos. Então disse Pedro a Ananias, olha que revelação declarada em questão da divindade do Espírito Santo. Disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste o seu coração este desígnio? Não mentiste a homem. Aqui ele muda a expressão de Espírito Santo para Deus. Ele não mentisse a homem, mas a Deus. Na primeira expressão, o Pedro está dizendo para que mentisse ao Espírito Santo. Na segunda versão ele disse, não mentisse a homem, mas a Deus. Então veja, querido, que a divindade do Espírito Santo declarada na mesma hipotástase de Deus, o chamado Espírito Santo. Então, as duas unidades em uma única pessoa está declarado nesse texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 e 4. Então, vale uma exegese bem acurada sobre esse tema. Então, fica claro nesse texto que o Espírito Santo é Deus. Ou seja, mentindo ao Espírito Santo, diretamente estava mentindo a Deus, porque é uma única pessoa. Depois nós temos também a divindade revelada. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, porque ele é, primeiro, chamado de Espírito de Jesus, em Atos capítulo 16, verso 7. Ele é revelado, então, nessa revelação ele é chamado do Espírito Santo de Jesus. Também ele é chamado de Espírito Santo de Cristo, em Romanos 8, verso 9. Ele é chamado de Espírito de seu Filho, em Gálatas, capítulo 4, verso 6. E é chamado de Espírito do Senhor, em Isaías, capítulo 61 e verso 1. Então, logo, a divindade do Espírito Santo é demonstrada em sua plena igualdade com o Pai e com o Filho. Em plena igualdade, como nós dissemos no início, não é uma hierarquia ou uma forma de submissão, um submisso ao outro ou um menor ao outro, mas na sua plena igualdade com o Pai e com o Filho. Veja nas seguintes fórmulas trinitarianas, por exemplo, a forma do batismo, forma batismal, dos dons espirituais, na bênção apostólica. Forma batismal tem Mateus capítulo 28, verso 19, dos dons espirituais, de 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e verso 6, e a bênção apostólica de 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Na obra da salvação de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, a fé santíssima de Judas, capítulo 20, versículo 21. Repare que na ordem diferente em que as pessoas aparecem, nem sempre o Pai vem primeiro, ou depois, o Filho por último, o Espírito Santo, né? Isso porque não há nenhum nível de inferioridade entre as pessoas divinas. A divindade do Espírito Santo é 100% na essência do próprio Deus. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são 100% Deus. Na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido, ele se tornou duas hipóstases, conforme diz lá os nossos pais capadócios, né? Porque ele teve da natureza espiritual, que é a natureza divina, e teve natureza humana na encarnação, para poder revelar o Pai à humanidade. Então, nesse caso, Jesus só refere na questão da essência da sua manifestação somente na sua forma de encarnação. Mas o Senhor Jesus ele foi 100% Deus, apenas manifestação na forma humana que se refere em uma segunda pessoa, né? No caso, a pessoa humana.
Então, logo, a divindade é uma porque o Pai nunca age independente do Filho e nem o Filho independente do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus não pode fazer nada sem o Espírito Santo, e o Espírito Santo também não pode fazer nada sem a pessoa de Jesus. Porque pela graça nós somos salvos. E isso, a Bíblia diz que não vem de vós, é dom de Deus. Só que para que esse dom de Deus nos produza salvação, é preciso que haja o movimento da graça. E a graça foi manifesta através de Jesus. E o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, nesse sentido, que o Pai nunca age independente do Filho e nem o Filho independente do Pai. O Espírito Santo, querido, dentro dessa revelação, o Espírito Santo, ele pensa. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. O Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, verso 30. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. O Espírito Santo toma decisões de acordo com a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. O Espírito Santo é de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Como Deus, o Espírito Santo pode verdadeiramente agir como confortador, consolador, que Jesus prometeu que ele seria, do Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 26, e também capítulo 15, verso 6. O Espírito Santo, ele produz obra. Então, quais são as obras do Espírito Santo, os quais estão inseridos nos textos sagrados, mencionado pelo nosso comentarista da nossa lição? O Espírito Santo, ele é o Criador do universo e dos seres humanos. João capítulo 33, verso 4, primeiramente em Jó capítulo 26, verso 13, diz: com o seu sopro os céus ficaram limpos, sua mão feriu a serpente arisca. Jó capítulo 26, verso 13. João capítulo 33, verso 4, diz: o Espírito de Deus me fez, o Todo-Poderoso me dá vida. Então nós vemos, nesses dois versículos, a obra do Espírito Santo na criação do universo e dos seres humanos. Ele também aparece como obra do Espírito Santo na eleição de Jesus, ou na geração de Jesus. Ele gerou Jesus. Mateus capítulo 1 e verso 20 diz assim, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema, receba Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Mateus capítulo 2, versículo 20. A outra obra do Espírito Santo é regenerar o homem do pecado. Tito capítulo 3, verso 5, diz: não por causa de atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua manifestação. Ele nos salvou pela lavagem, ou pelo lavar regenerador e pela renovação do Espírito Santo. Quando falo lavagem, querido, nós vamos pensar logo na palavra. Quando pensamos de justiça, nós vamos pensando logo em Deus. Agora, quando vamos pensar em renovação, nós já pensamos no Espírito Santo. Aqui também está a manifestação da Trindade. O Espírito Santo também, ele possui atributos. Então, quais são os atributos da divindade do Espírito Santo? Nós temos os atributos chamados de atributos incomunicáveis. Nós temos aqui, por exemplo, o Espírito Santo do hebraico, o Ruach Kadosh, o do grego, o ágio, que é pneumato, né? Que é a terceira, está se referindo aqui à terceira pessoa da Trindade, nessa simbologia do vento e do ar e assim por diante, né? Então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade é um ser dotado de personalidade e vontade própria. Outra prova da divindade do Espírito Santo encontra-se nas qualidades divinas atribuídas a ele, que são incomunicáveis. Por exemplo, a eternidade.
está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. É um dos atributos incomunicáveis do Senhor, que é a sua eternidade, sem princípio de vida e sem fim. Nós vamos encontrar essa revelação no capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, onde fala do verbo, né? Que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E nós vimos a sua glória, como a glória do Pai, no Egito de Deus, e assim vai indo. Ali estava também a presença, ali estava também o atributo incomunicável do Espírito Santo na sugestão da eternidade, né? A onipresença, de Salmo 139, versos 7 a 10. Onipresença, capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso também é um dos seus atributos incomunicáveis. A onisciência, capacidade de saber todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 11. No livro de Apocalipse, nós vamos ver o Senhor Jesus representado ali, na visão que João teve na ilha de Pátimo, como olhos de fogo. Olhos de fogo, meus queridos, é capacidade de penetrar no juízo, capacidade de enxergar. Isso fala o quê? Da onisciência de Deus, que também é atributo do Espírito Santo. Segunda coisa é a verdade. 1 João capítulo 5 e verso 6. Quando fala de verdade, está se relacionando com a palavra. A Bíblia diz que a sua palavra é a verdade, né? Então, relaciona-se com a palavra de Deus. A verdade está relacionada com a palavra de Deus, que também é um atributo incomunicável, né? Santidade. Lucas capítulo 11 e verso 3. Temos vida, Romanos 8, verso 2. E a sabedoria, que está em Isaías capítulo 40 e verso 13. Então, no seu próprio nome, o Espírito Santo, nós temos a santidade, né? Somente Deus possui essas qualidades, que são qualidades incomunicáveis, que também são atribuídas ao Espírito Santo. Nós temos também que o poder criativo do Espírito Santo na criação do mundo e do Espírito trouxe vida. Temos aí os registros de Gênesis, João e também no de Salmo. Depois nós temos os atributos comunicáveis do Espírito Santo. Quais são esses atributos comunicáveis de Deus? Do Espírito Santo. São atributos morais, através do qual o Espírito Santo comunica determinada verdade ao seu povo, levando-os a uma plena identificação com ele. Nós vamos destacar aqui alguns desses atributos, pois são muitos. Nós temos aqui santidade, bondade, misericórdia, amor e justiça. Esses são atributos comunicáveis do Espírito Santo. Os atributos morais de Deus são geralmente considerados como perfeição divina, mais gloriosa de Deus, que são reveladas na terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo e a Trindade. Na forma batismal, nós vemos então, já estudamos sobre isso, a manifestação da Trindade, ou seja, o Espírito Santo na Trindade. Na forma batismal, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos aí então essa revelação também do Espírito Santo na Trindade. Então, o Espírito Santo, ele possui natureza da divindade. Ele compartilha os atributos de Deus. Ele não é nem angélico e nem humano na sua essência. Ele é eterno. Hebreus capítulo 9 e verso 14. Ele é onipresente em Salmo 139, versos 7 e 10. O Espírito é onisciente, isto é, ele sabe todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. De 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 11. Ele ensinou os apóstolos todas as coisas. João, capítulo 14, verso 26. Ele estava envolvido no processo da criação. O Espírito Santo é mencionado em associação íntima com o Pai e com o Filho. Lá em Mateus, capítulo 28, versículos de número... versículo de 19. E João, capítulo 14, verso 6. Como pessoa... com pessoa se pode mentir ao Espírito Santo. Então são aqui as questões dos atributos
São questões da relação na Trindade. Dentro da Trindade, o que pode acontecer, então, em relação ao Espírito Santo, o que ele fez, o que ele faz, e também pode ser enganado, vamos dizer assim, entre off na linguagem humana, mentir ao Espírito Santo, conforme estudamos em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Ele pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, verso 30. Além disso, algumas outras passagens do Antigo Testamento que são atribuídas a Deus e são aplicadas ao Espírito Santo no Novo Testamento. Ou seja, algumas passagens do Antigo Testamento, referindo-se a Deus, pode ser aplicada no Novo Testamento, dando-se uma ênfase, uma referência ao Espírito Santo. Porque nós sabemos, querido, que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Ou ele é o tipo do antítipo. Então, logo, na revelação na Trindade, se dá de igual modo com o Espírito Santo. Por exemplo, nós temos lá em Isaías capítulo 6, verso 8, Atos 28, 25, Êxodo 16, verso 7 e também em Hebreus 13, verso 7. Nós vamos encontrar então essas referências que estavam no Antigo Testamento, que agora são reveladas no Novo Testamento a respeito da Trindade, mostrando então a essência do Espírito Santo dentro desse campo que nós estamos estudando. O Espírito Santo também, ele possui faculdades, então, conhecimento, intelecto, e nós vamos ver isso na sua personalidade, na questão da personalidade do Espírito Santo. Mas quais são essas faculdades de sua personalidade? Nós podemos entender que ele tem emoção, sensibilidade, que está em Romanos capítulo 15, verso 30, e também em Efésios 4, verso 30. Inteligência, Romanos 8, verso 27, e ele possui também vontade. Então, ter personalidade implica na qualidade ou fato de ser uma pessoa. Lembre bem, uma pessoa de corpo e alma, não pessoa distinta do Pai, mas na linguagem da hipotástise, como uma mesma essência. Qualidade e fato de ser de uma mesma essência, de um mesmo tronco, de uma mesma raiz, de uma mesma igualdade. As igrejas primitivas, como nós dissemos, que conheciam como uma pessoa divina, que poderia ser seguida, Atos capítulo 3, 13, verso 3, e com quem poderia ter comunhão. Na realidade, é isso mesmo, ter comunhão com o Espírito Santo. Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, e também 1 João capítulo 5, verso 7, vai falar sobre isso. Nós temos aí muitas referências bíblicas, as quais podem ser pesquisadas e estudadas para chegarmos a um consenso maior a respeito da pessoa do Espírito Santo e a sua divindade como terceira pessoa da Trindade. Pois nós temos também a reação do Espírito Santo como pessoa, como ser divino. A Bíblia vai dizer que ele pode ser entristecido. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Então essas são as reações do Espírito Santo. Por quê? Quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, evidentemente, mentindo ao Espírito Santo, eles entristeceram ao Espírito Santo. E a consequência é aquela que nós sabemos. Perdeu a vida por ter mentido ao Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que não vai ter perdão nem aqui e nem no mundo vindouro. Então o Espírito Santo, ele não pode ser entristecido. Não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. O entristecimento contra o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, é como que invalidar o nosso passaporte, que foi comprado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Logo, querido, o Espírito Santo, ele ocupa um lugar especial no movimento pentecostal. Ainda que alguém quisesse negar a realidade do Espírito Santo, não acreditar em suas manifestações, tanto na realidade do Espírito Santo, deixar de acreditar ou não acreditar em suas manifestações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nem por isso ele deixará de ser divino, com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, ele é a última manifestação de Deus em favor do homem.
Esse é o tempo do Espírito Santo. Esse é o tempo da graça. É o tempo oportuno antes do arrebatamento da igreja. Portanto, querido, poderá haver uma outra oportunidade, talvez, mas sem a graça. O tempo de salvação é hoje, porque é o tempo que o Espírito Santo trabalha em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E a questão dele estar presente ou não na grande tribulação. Se o Espírito Santo sair da terra, não haverá mais conversão de almas. Então eu posso afirmar com toda a categoria que o Espírito Santo estará sim no período da grande tribulação na terra, porém agindo de longe, como que olhando de longe, para convencer aqueles que ainda, através da palavra que estará escrita nas tábuas dos corações daqueles que ficarem, o Espírito Santo ainda convencerá o homem do seu pecado. Meus amados e queridos irmãos, tenham todos uma boa aula em nome do Senhor Jesus. Amém e até a próxima oportunidade.